Boa tarde a todos. Realmente a hora já vai um bocadinho adiantada e por isso serei brevíssimo, beneficiando de resto de belíssimas intervenções que já hoje aqui foram feitas e que nos trouxeram elementos de avaliação e elementos prospectivos riquíssimos que acho que, devidamente ponderados e deglutidos, nos darão pistas muito relevantes para a forma como olhamos para a política, para o país e também aqui para o município de Braga. Serei, portanto, telegráfico. Queria dizer, em primeiro lugar, que o PSD tem muito orgulho no trabalho que tem vindo a ser feito aqui com o Ricardo Rio à frente do município de Braga. Sabemos que ele tem uma coligação a suportar a sua ação política e isso dá-lhe não apenas o conforto de saber que está apoiado politicamente, mas dá-lhe também condições para saber que está apoiado numa coligação que funciona do ponto de vista daquilo que são os suportes programáticos da ação do município e da ação do Presidente da Câmara. Quer dizer, ao contrário do que se passa em outros locais e outros níveis, não há aqui um equilibrismo extraordinário que tenha de ser feito, uma perda de tempo em evidenciar enormes habilidades para ver se consegue manter tudo unido. A sua base de apoio dá-lhe estabilidade, mas dá-lhe também coesão programática quanto à intervenção que é preciso fazer. E, nessa medida, cumprimento os dois partidos, através dos dois presidentes das estruturas distritais que aqui estão presentes, pelo facto de proporcionarem realmente uma estabilidade e uma coerência fortíssima para a ação que aqui é desenvolvida. O Ricardo Rio foi eleito há 4 anos, depois de 2 outras tentativas para ganhar estas eleições aqui em Braga, convém não esquecer. E isso ajuda, por isso o recordo aqui hoje, a mostrar bem a têmpera que ele tem. Não é um homem que desista com facilidade, e isso é muito bom, quando estamos a olhar para o serviço público. É uma pessoa muito coerente, tem sido uma pessoa persistente e coerente nas suas ideias, e hoje está a recolher os benefícios disso, e creio que Braga está a beneficiar muito dessa característica que ele evidenciou e que, de alguma maneira, me deixa também orgulhoso, porque, como Presidente do PSD, nós gostamos de mostrar, sublinhar, apontar bem aqueles nossos que funcionam, de certa maneira, como paradigmas, como exemplos que nós gostamos de apresentar para a inspiração dos outros. Estamos ao serviço das nossas comunidades, não estamos com calculismos excessivos da nossa paróquia, do nosso umbigo, estamos sempre a pensar no melhor para as nossas terras, para aqueles que nos rodeiam, e são esses que têm depois de avaliar se as escolhas que vamos fazendo, a pensar no médio e no longo prazo, são realmente aquelas que interessam ou não. Eu creio que a apresentação que aqui foi feita pelo engenheiro Carlos de Oliveira no início dá boa ideia de como os 4 anos que Braga conheceu agora não representaram uma acomodação ao poder. Antes, pelo contrário, foram um tempo muito importante para amadurecer e para poder até injetar mais estamina naquilo que pode vir a ser o programa dos próximos 4. Manter, do ponto de vista da saúde económico-financeira, o município dentro dos carris não tem sido fácil, mas tem sido possível, e não prejudicar o futuro. Pelo contrário, apostar em tudo aquilo que são as linhas mais fortes de afirmação para o futuro. Há aqui abordagens diferentes. Há outros municípios que, independentemente da escala a que operam, fazem escolhas muito diferentes. Há quem goste mais de gastar os recursos e canalizá-los para manter as suas clientelas, às vezes para fazer um bocadinho mais de festa, para manter uma grande animação. Há outros que utilizam os seus recursos a pensar naquilo que pode ser fonte de crescimento no futuro. E realmente Braga tem condições de base muito importantes que estavam a ser desperdiçadas no passado. Entre a universidade, centros de investigação,
que são fontes de inovação permanente, como é realmente o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Nós temos hoje aqui, entre investidores, empresas que já estão bem firmadas neste terreno, instituições de nível superior, como a universidade, outras universidades privadas que funcionam também aqui com polos, temos instituições de politécnicos que funcionam na região e que têm também a possibilidade de gerar massa crítica, de desenvolver investigação muito próxima das empresas. Tudo isso precisa de ser mais bem aproveitado e alavancado por um poder público que perceba que o futuro não depende estritamente da obra pública, da iniciativa pública, mas do catalisador que o gestor público pode ser para que todos os intervenientes privados possam alinhar melhor as suas expectativas, ter mais estabilidade também para projetar os seus futuros investimentos e para poder gerar rendimento e riqueza. É esta, de certa maneira, a abordagem que nós temos no país também. Não temos outra. Não vale a pena estarmos com discursos demagógicos e populistas que não são nossos. Nós preocupamos com as pessoas, por isso é que queremos cada vez mais empresas resilientes, fortes, porque são elas que podem gerar emprego. São elas que podem acrescentar valor. O Estado deve colocar-se na posição de, no fundo, facilitar esse processo. Houve nas intervenções que me precederam, menções muito importantes ao desperdício de condições que estavam à partida garantidas e que não foram utilizadas. A Instituição Financeira de Desenvolvimento, disse-o aqui, o engenheiro José Manuel Fernandes, e muito bem, dispunha, em sede de acordo de parceria, de quase 1.700 milhões de euros destinados a suportar a criação de linhas de financiamento, de linhas de crédito, que alavancariam outros investimentos no mercado. O fator multiplicativo poderia ser pelo menos de 3 a 5. Foi assim no Plano Juncker também, isso conseguiu-se, está aprovado. Não temos noção de que 1 euro tenha sido utilizado ao fim destes anos todos. Eu tenho uma pequena ideia de porque é que isto aconteceu. De resto, é comum àquela que foi apresentada muito bem pelo deputado Luís Montenegro. Muito daquilo que o ministro Pedro Marques elogiou, até recentemente, para dar realmente assim um ar de Estado e de grande consenso, como disse o Dr. Luís Montenegro, elogiou no acordo que foi feito com o PSD, quando o PSD e o CDS estavam no governo, ficou tudo na prateleira. E não só ficou na prateleira, como hoje realmente no Parlamento os socialistas, com os seus apoiantes, chumbaram, no fundo, até uma simples recomendação para que se pusesse em prática aquilo que se tinha acordado. Porquê é que não se fez? Porque a opção do Governo foi atingir o valor do déficit sacrificando estas funções. Apenas isto. Pena que o Governo não assuma isto com transparência, porque foi isto que aconteceu. O Governo gosta de dizer que não. Porquê? Porque gosta de dizer que foi autor de um milagre, em que conseguiu, de certa maneira, aliviar a função fiscal direta junto dos portugueses. Esquece sempre de dizer quanto é que agravou na indireta, nos impostos indiretos. Os empresários sentem isso melhor do que as pessoas comuns, porque preferiu não pôr a respectiva contrapartida nacional nos investimentos, e de facto assim é, a maior parte do investimento público hoje é suportado pelos fundos europeus, e portanto não se gastaram os fundos europeus porque se tinha de lá pôr a contrapartida nacional, e ela vem do Orçamento de Estado. E se viesse o Orçamento de Estado, dava déficit. Se desse déficit, os resultados não eram aqueles que foram apresentados. Ora, eu que acho que é fundamental, e foi um dos méritos do Governo, foi ter conseguido alcançar a meta do déficit, sem a qual nós não teríamos saído do lixo, mas tenho muita pena que o tenham feito à custa destas funções, ainda para mais de funções que, quando estavam na oposição, diziam que eram funções essenciais e que, uma vez no Governo, foram mais prejudicadas do que com o Governo anterior. Esta é a razão porque, infelizmente, se perderam estas oportunidades de alavancar mais dinheiro que poderia servir para projetos como este, que está aqui a ser desenvolvido em Braga e que podia ser desenvolvido em muitos pontos do país, para
simplesmente infraestruturas importantes, estratégicas, continuam a aguardar oportunidade para, portanto, ir semeando alguma coisa que se pudesse vir a colher no futuro, já que hoje estamos a colher muito do que semeámos no passado. Infelizmente, e com isto termino, há muitos sinais que vamos acumulando desta duplicidade de comportamentos do Governo e da sua maioria e do custo que o país tem de suportar por isto. À medida que o tempo vai passando, e já passou metade da legislatura, vai-se tornando cada vez mais claro o custo que isto traz para o país. Hoje queria apenas mencionar uma que não tem ainda uma noção muito clara de qual é que será o custo que Portugal vai pagar por esta alteração, mas que resultou do chumbo que a maioria fez hoje dos projetos que o PSD apresentou em matéria de supervisão financeira. Anunciámos com muita antecedência, apresentámos os projetos, foram discutidos ontem no Parlamento. Só depois disso é que o Governo apresentou, nem sequer a sua posição apresentou, um relatório de um grupo de trabalho que agora põe a discussão pública. Aparentemente colou-se esse relatório, não sei se a 100%, se a 80%, não sabemos como é que o Governo, no fim da discussão pública, tomará para si ou não uma parte das conclusões desse relatório, mas há uma coisa que sabemos. É que, apesar de estarem sempre a dizer que o PSD não tem projetos, que não tem ideias, que não está preocupado com o futuro, que não traz nada para a discussão, sempre que o PSD apresenta, e são muitas essas vezes, propostas importantes, elas são liminarmente chumbadas. Ora, houve algumas que foram aprovadas. O Partido Socialista absteve-se, deixou passar, que são aquelas que realmente têm menos relevância no contexto das opções de política que vão ser tomadas. Aconteceu o mesmo quando discutimos o Plano Nacional de Reformas, aqui há um ano. Apresentámos uma série de recomendações. As que tinham realmente relevância foram liminarmente chumbadas. Aquelas que é como ao outro, o Partido Socialista ou se absteve ou votou a favor, mas também não saíram do papel, porque o Governo não as seguiu. Ora, se o Governo quer mexer na supervisão financeira, que é uma matéria de Estado, é muito importante saber se o quer fazer em consenso com os outros partidos ou não. Isto tenho dito a propósito da defesa e da segurança, mas posso dizer também sobre a segurança financeira. O PS está no governo do país, mas não é dono do país. E não pode estar a alterar profundamente o que são as traves mestras de políticas que são políticas de Estado, de uma forma que é totalmente condicionada ou pelas suas próprias experiências pessoais, e neste caso do seu relacionamento com o Governador do Banco de Portugal, com aquilo que é o condicionamento que é provocado pelos seus parceiros de coligação, porque é disso que se trata, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Fê-lo em relação à lei da imigração, fez mal. Quebrou o consenso que existia antes e agora quer dizer que os outros é que estão a pôr em causa um consenso. Mentira. Quem pôs em causa o consenso que existia foi o Governo e os partidos radicais que o apoiam, que fizeram uma alteração à lei que existia e que serviu muito bem ao Partido Socialista durante muitos anos. O mesmo relativamente àquilo que se pode adivinhar quanto à supervisão financeira. O Governo quer meter-se na supervisão financeira. Quer mandar na supervisão financeira. Quer armar-se em supervisor. Diz, de um lado, que quer aumentar a independência dos reguladores, dos supervisores, até os quer nomeados pelo Presidente da República, depois de uma auscultação no Parlamento, mas depois quer ser o Governo a fazer a supervisão, a mandar nos supervisores. E quando se esperava que o Partido Socialista quisesse discutir isso connosco, viabilizando as nossas propostas também nessa matéria, e as nossas matérias eram simples, não era pôr um supervisor em cima do que existe, era melhorar o funcionamento do supervisor, do Conselho de Supervisores que hoje existe. Ao ter chumbado essa proposta, o Governo dá mostras de que não quer fazer esta discussão com ninguém para o futuro.
quer simular que vai fazer esta discussão. E quando ela ocorrer lá mais para a frente, vai dizer que o PS e o CDS não contribuem para essa discussão. Fica já dito aqui, portanto, que não há nenhuma dúvida sobre o que o Governo quer nesta matéria. E o que o Governo quer nesta matéria nunca será suscetível de ter a nossa posição favorável. E, mais uma vez aqui, quem estará a quebrar o consenso é o Governo e é a Geringonça, porque o consenso que existe foi forjado no passado, com o Partido Socialista também. Quem o vai alterar é o Partido Socialista com a Geringonça, não somos nós. Concluo, portanto, dizendo ao Ricardo Rio que, sendo um bom exemplo daquilo que nós consideramos um bom autarca, merece com certeza a possibilidade de ver renovada a confiança aqui em Braga, para nos próximos 4 anos continuar a catapultar Braga para um nível de emprego, de investimento, de desenvolvimento e, portanto, também de justiça, de coesão e de bem-estar, muito maior do que a herança que recebeu em 2013 permitiria adivinhar. É justamente porque não somos Maria vai com as outras, não gostamos apenas de deitar foguetório no curto prazo, sem alinharmos as medidas importantes que nos permitirão, no futuro, receber mais do que recebemos hoje, que ele, de certa maneira, pode funcionar como um autarca modelo, como um exemplo inspirador para muitos outros, e esse é, de certo modo, o objeto de muita da minha intervenção nestas eleições autárquicas em muitos concelhos, é justamente chamar a atenção para a importância de encarar a gestão autárquica com essa ambição, com essa maneira de estar na política, que é aquela que aqui o Ricardo Rio tem também em Braga. Muito obrigado pela vossa atenção.